O nosso mundo é dividido por 5 linhas imaginárias, que definem zonas climáticas. Essa linha do meio é chamada de linha do Equador. Ao norte dela tem o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Ao sul da linha do Equador tem o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. O que está entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio é chamado de zona tropical. E uma curiosidade é que nesta zona, a maioria dos países são mais pobres que os países que estão ao norte ou ao sul dos trópicos. E isso é um fato. Para verificar, é só compararmos então. Por exemplo, apenas 3 países não têm a maior parte do seu território em zonas tropicais na América do Sul, sendo a Argentina, o Chile e o Uruguai. E esses são os países mais ricos do continente em PIB per capita. O Uruguai é o mais rico, com mais de 17 mil dólares. Depois o Chile, com mais de 16 mil, e a Argentina, com 10.600. Enquanto, do outro lado, vem a Guiana Francesa, Brasil, Peru, Colômbia, Equador, Paraguai, Suriname e a Bolívia. Os índices de desenvolvimento humano da América do Sul são esses que aparecem na tela. Os países fora dos trópicos também têm melhor qualidade de vida. E isso não acontece apenas na América do Sul. Já se formos para a África, as coisas já não são tão homogêneas assim, porque Seychelles, Ilhas Maurício, Gabão e Guiné Equatorial são os mais ricos do continente e estão justamente nos trópicos. Mas se olharmos as nações como um todo, estipulando um PIB per capita de 2 mil dólares como sendo países na extrema pobreza, a imensa maioria destes está na área tropical. E alguns outros países mais ricos do continente também aparecem em áreas fora das zonas tropicais, como a África do Sul, Líbia, Namíbia, Eswatini, Tunísia, Marrocos, Egito e a Argélia. Já na Ásia, também comprova-se isso. O norte da Índia é mais rico que o sul, que está em uma zona tropical. Os países que estão fora das zonas tropicais também são mais ricos, e o norte da Austrália, que é uma zona tropical, também é mais pobre que o sul, que está fora das zonas tropicais. Tudo isso que eu disse tende a nos levar a pensarmos que é um problema geográfico intrínseco aos países tropicais. Mas será que isso é verdade? O que de fato acontece nos países tropicais? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Se você não sabe, o capital financeiro é uma empresa, assim como as milhões que existem no Brasil. Mas para que uma empresa e marca fique protegida e ninguém consiga roubá-la, ela precisa estar registrada no INPE, que é o órgão que regula as marcas no Brasil. E a Tiger ajuda a registrar a sua marca. Com eles é rápido e fácil, você só precisará conversar pelo WhatsApp e farão toda a parte burocrática, na qual você não precisará se preocupar. Então, se quiser ter a propriedade da sua marca garantida, chame eles pelo primeiro link na descrição e seja finalmente o real dono da sua marca. Para começarmos, vamos entender a expansão humana pelo mundo primeiro. A hipótese asiática sugere que os primeiros humanos surgiram no Vale do Rift africano, há cerca de 200 mil anos atrás, e se dispersaram pela Europa e pela Ásia há 60 mil anos, depois pelo Sudeste Asiático e Oceania, há 50 mil anos atrás. E por fim, para as Américas entre 6 mil a 25 mil anos atrás. Da mesma forma, as primeiras civilizações mais desenvolvidas surgiram há cerca de 5.500 anos antes de Cristo, na região da Mesopotâmia. Dando continuidade, podemos mapear também o Egito, as civilizações do Vale Indo, do norte da China, sudeste asiático, oeste da África e da Mesoamérica, além das civilizações andinas. E se olharmos bem, parte dessas civilizações antigas estão em regiões tropicais, e a maioria em regiões muito quentes. E o livro Civilização e o Clima, de Ellsworth Huntington, argumenta que o clima foi fundamental para isso, já que os trópicos têm maior disponibilidade de alimentos e recursos naturais, além de maior exposição solar durante o ano, coisa que não acontece com as regiões polares. Dessa forma, as civilizações iniciais teriam uma vantagem no clima tropical, por sua economia ser baseada na agricultura. E isso racionalmente faz sentido. Poder era igual à quantidade de população. Quanto mais pessoas uma nação possuía, mais poderosa ela era. Bem como quanto mais pessoas esses países tinham, mais produção de alimentos e bens essas nações poderiam produzir. Então, ter uma vasta produção agrícola era a chave do sucesso, coisa que começou a mudar drasticamente com a chegada dos europeus à América. Por volta de 1492, eles viam as Américas como uma enorme área selvagem, com grande potencial econômico.
Os primeiros países europeus que começaram a colonizar as Américas foram a Espanha e Portugal, bem como outras nações europeias vieram logo em sequência. Durante esse período, as Américas foram um centro de exploração e assentamentos para países europeus. O continente em geral só ficou independente a partir do final do século XVIII e XIX. E foi nessa mesma época que o que de fato deixaram os países atualmente ricos começou a acontecer: a Revolução Industrial, que começou na Europa e depois na América do Norte. Isso pode nos explicar por que a maioria dos países tropicais ficaram pobres. Esse gráfico mostra a evolução de cada continente em relação ao seu PIB nominal, ou seja, quanto a economia dos países cresceu no período. Os primeiros países a se industrializarem ficaram muito mais ricos a partir de 1800, quando a Revolução Industrial começa a ganhar força. Os europeus obviamente tiveram uma larga vantagem em relação aos outros países do mundo, que demoraram muito mais para se industrializar. As nações europeias já tinham governos estabelecidos há séculos, enquanto as Américas, em geral, eram recém-independentes ou ainda eram colônias. Por conta disso, a industrialização só começou na maior parte do continente americano, no século XX. E o primeiro país das Américas a se industrializar foram os Estados Unidos, que também foram os primeiros a ficarem independentes. E todos estes países que se industrializaram primeiro estão fora das regiões tropicais, o que explica o norte ter ficado mais rico. Mas o que de fato vai nos fazer entender por que os tropicais realmente são pobres pode ser explicado no século XIX e começo do século XX, quando as economias europeias estavam em uma crescente industrialização e precisavam de bens primários para manter suas fábricas funcionando. O problema era onde iriam encontrar isso, e foi aí que começaram a colonização da África e da Ásia. Os europeus tomaram regiões por todo o mundo, mas principalmente nos países tropicais, como em toda a África subsaariana e no Sudeste Asiático, e essas nações ficaram sob controle de países europeus por décadas ou até séculos, que fez com que não conseguissem se industrializar. Isso acontecia porque os europeus tinham duas formas de domínio. O primeiro era o domínio colonial direto, que é uma forma de colonialismo que envolve o estabelecimento de uma autoridade estrangeira centralizada dentro de um território. Nesse sistema, a população nativa é excluída de cargos importantes e substituída por funcionários coloniais. Um exemplo foi o Congo belga, uma das maiores tiranias da história. Leopoldo II, rei dos belgas, estabeleceu um estado centralizado e excluindo populações nativas. Já o outro domínio era o indireto, onde elites locais e a estrutura nativa do estado era mantida. Funcionários nativos também poderiam exercer cargos mais importantes. Um exemplo deste domínio era a Índia. O domínio direto era mais bárbaro e realmente acabava com o poder dos estados que foram colonizados. Para se ter uma ideia, o Congo belga só foi se libertar em 1960, com um estado fraco e pobre. Por isso que hoje o Congo tem uma economia baseada em agricultura, apesar de ser um país gigante e tem um PIB nominal de apenas 55 bilhões de dólares. É um dos países com mais terrorismo de todos. Isso aconteceu justamente por conta da falta de um estado capaz de lidar com grupos terroristas e por uma economia fraca que não conseguiu se industrializar. E como a maioria dos países tropicais que estão na África tiveram domínio direto, isso explica esses países serem extremamente pobres e com problemas de guerra civil dentro desses países. Na verdade, são os países mais pobres do mundo. O Sudeste Asiático, que também é tropical, também era muito pobre. Mais pobre até que muitos países africanos. A Indonésia, por exemplo, era miserável e teve sua independência apenas em 1949. E até essa época, não tinha quase indústrias. Algo que naquela época, para os tempos de hoje, mudou completamente, já que com a vinda de fábricas europeias para a Ásia e Sudeste Asiático, o país conseguiu se industrializar rapidamente, e hoje já conta com um PIB nominal maior que o seu antigo colonizador, os Países Baixos. Em resumo, podemos dizer que a industrialização de uma nação é a peça-chave para a riqueza atualmente, e como os países fora das zonas tropicais se industrializaram primeiro e colonizaram os países ao sul, em maioria tropicais, isso pode explicar por que países tropicais são pobres. É claro que podem existir milhares de fatores que influenciaram a riqueza e pobreza de cada nação, mas não podemos ignorar a discrepância que há um estado formado há 800 anos atrás e um estado formado há 70 anos atrás.